Olá, meus amados, bem-vindo a todos, você do Facebook, você do YouTube, sejam bem-vindos a essa sala espiritual, aonde nós aprendemos e aonde esse aprendizagem nos torna forte e conhecedor daquilo que nós devemos conhecer, né? Que é o que é de Deus. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais uma ministração da palavra de Deus, uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha, uma palavra que vai nos libertar das unhas dos lobos. Sejam todos bem-vindos, dê um like nesse canal, aonde você estiver assistindo, seja no YouTube, seja no Facebook. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e alcançar outras pessoas. Eu creio que este canal mudará de nome em breve, né? Estou pensando em mudar de nome desse canal. Adicionar só mais um nome, né, nele, na verdade. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Eu sou um ponto, você é outro ponto, e assim vai se formando a Igreja de Cristo, que vai se reunir agora neste momento na sua palavra. Amém? Meus amados, de vez em quando eu gosto de fazer isso, né? Eu sei que eu tenho visto muitas pessoas têm seguido a esta página, né? Naquilo que eu prego, naquilo que eu mostro no Evangelho. E muitas pessoas não sabem até do meu nome, só me conhecem por Ed do teclado, ou então por Ed em Nova Aliança. Mas o meu nome é Edival Teles, né? Moro aqui no estado de São Paulo, numa cidade metropolitana do estado de São Paulo, na cidade de Francisco Morato. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. E nós temos um tema para debater sobre esse tema nessa noite. E o tema é a jovem com espírito de adivinhação. A jovem com espírito de adivinhação, né? E vamos ver para nós começar a nossa homilia. Não quero me demorar hoje, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 16 ao 18. Versículo 16: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Então eu já quero abrir o seu entendimento, que o importante aqui não é que você abra a sua Bíblia, porque a minha aberta, tanto a minha Bíblia aberta, já é suficiente. Mas eu vou falar para você abrir a sua Bíblia e abrir a sua mente. Então, meus amados, já nesse meio desse versículo aqui, né, indo para o lugar de oração. Isso é no livro de Atos, esse livro foi escrito por Lucas. Lucas, já falei, repito, Lucas não era um judeu, Lucas era um grego. Amém, meus amados? Lucas não era um apóstolo, Lucas era um escritor. Amém? Então, quer dizer que antes da volta de Jesus, tinha-se um lugar de oração. Não só para os que andavam em graça aqui, que era o caso de Paulo, e aqueles que o seguiam, que ele ouvia, seus ouvintes, mas também para os judeus também tinha um local de oração. Onde era? No templo. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, 18 horas da tarde. Então, antes da volta de Jesus, tinha um lugar de oração. E depois que Jesus voltou, qual é o lugar de oração? Você se tranca no seu quarto e fala com Deus, porque Ele está em você. Está em mim, está em você. Antes disso aqui, nesse evento aqui, nessa passagem, nesse tempo aqui, o Espírito de Deus não estava em nós ainda.
Não estava em todos nós, estava em alguns. Estaria, por exemplo, em Paulo podia estar. Mas a promessa que nos alcançou foi depois da volta de Jesus. Todos eles esperavam a volta de Jesus para então dizer, confessar que tem o Espírito de Deus em si. Amém, meus amados? Então isso se faz muito importante nós considerarmos, nós respeitarmos a data que foi escrito o livro que nós estamos lendo e para quem foi escrito. Assim também como nos faz importante respeitar a cultura daquele povo. Porque o que nós vamos ler aqui é uma cultura de quem? Do povo grego, né? Vamos ler para nós entender melhor, né? Vamos voltar. Se eu iniciar de novo o versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, que dentro dessas chamadas igrejas, esse espírito adivinhador se torna em quê? Um demônio. Mas aqui a palavra não está demônio. A palavra está um espírito adivinhador, né? Um espírito adivinhador. Vamos ler até o 18 para nós comentar um pouco mais disso aqui. É um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então nós já vimos aqui que era o quê? Uma mulher que estava com o espírito de adivinhador, uma mulher escrava. Ela era uma mulher escrava que dava lucro a quem? Os seus senhores. Vamos ler o 17. Seguindo Paulo e a nós, né, os braços, o povo que andava com Paulo, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, olha, preste atenção no que o Espírito dizia. Estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Meus amados, você vê a loucura que acontece dentro dessas chamadas igrejas. Porque dentro dessas chamadas igrejas, eles dizem que isso aqui é um demônio e que o demônio é o pai da mentira. Mas aqui ele está falando a verdade. Você está me entendendo? Que as pessoas, os pastores deixam o povo louco de pedra dentro dessas igrejas. Louco de pedra. Porque eles dizem que o diabo, ele é o pai da mentira. Mas aqui ele está falando a verdade. Porque Paulo e seus companheiros eram realmente homens de Deus, pregador do Evangelho, né? Vamos retornar ao versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha, um demônio falando a verdade. Servo do Deus Altíssimo, e os anuncia. Olha o que o demônio estava falando, meus amados, o pai da mentira, como se prega dentro dessas igrejas. De repente um demônio convertido nós estamos vendo aqui, né? Nós estamos vendo um demônio aqui mais convertido do que certos crentes que nós vemos por aí. É ou não é? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Olha, um demônio pregando, porque ele já se tornou um pregador, né? Já se tornou um pregador da verdade. Então, meus amados, você tem que ficar esperto quando se prega. Se você ainda está dentro de um canil desse aí, de um açarpão desse aí, você tem que ficar esperto no que você ouve lá dentro, no que incentiva você falar e crer, né?
E nós vamos conhecer esse espírito aqui, que não é um demônio, não é um satanás, como se prega dentro das igrejas. Aqui está falando em espírito. Versículo 18. Isto se repetia, olha, por muitos dias. Então o demônio se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. Se tornou mais pregador do que Pedro, porque Pedro não pregava o Evangelho de Cristo. Pedro pregava o Evangelho de Moisés. Se tornou um demônio pregador, pregava mais do que Tiago. Tiago não pregava o Evangelho de Cristo, Tiago pregava o Evangelho de Moisés. Um diabo pregando mais do que João, porque João também não pregava o Evangelho de Cristo, João pregava o Evangelho de Moisés. E nós vemos aqui um demônio pregador. Pregador da verdade. Esse demônio aqui não está falando de Santa Ceia que não existe na Bíblia. Não. Esse demônio aqui não está falando de campanha que não existe na Bíblia. O demônio aqui está pregando a verdade. Sendo que o sistema religioso diz que o demônio é o pai da mentira. De repente nós vemos aqui um demônio pregando a verdade. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, Paulo percebeu ali, Paulo com o Espírito de Deus, com o entendimento de Deus, percebeu que tinha gente aqui falando a verdade, mas com segundas intenções. Então a pessoa viu, ela viu que o que ela estava pregando, aquela renda que ela sobrevivia e aquela renda que ia para os patrão dela, estava o quê? Estava em perigo, estava a ponto de se acabar. Estava em perigo aquela renda que ela tinha. Com Paulo pregando a verdade ali naquela cidade, lá em Atena, ela viu o lucro dela indo por águas abaixo. Então o que é que ela diz? O que é aquela pessoa? Eu vou dizer que esses homens pegam a verdade. Eu vou dizer que esses homens pegam a verdade, para eles não me incomodarem, não mexerem comigo. E está aqui, ó. E Paulo, já indignado, voltando-se, disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. Outro ponto importante que nós temos que conhecer, você vê, Paulo, você tem que ver o que é a cultura, né? A cultura que o povo vivia, a crença, né? A crença de um povo, né? Porque se o Espírito, veja, abra o seu raciocínio. Se o Espírito sair de mim, sair de você, o que vai acontecer? Nós vamos tombar. Nós morreremos. Essa carne, ela não sobreviverá sem o Espírito. Não sobreviverá sem o Espírito. Então, se o Espírito da mulher tivesse saído, realmente fosse o Espírito da mulher que Paulo mandou sair, a mulher tinha morrido. Mas não era do espírito que Paulo estava falando. Paulo está falando do engano, o espírito do engano, que tem enganado, que tinha enganado todo aquele povo onde ela fazia o trabalho dela, né? Paulo ordenou que saísse aquele espírito do engano, o engano da mente das pessoas. É um engano. O que acontece, o que estava acontecendo nessa mulher, que nem ela mesma
ela sabia que ela estava sendo vítima de um engano, e o povo para quem ela lia mão, né, que era uma leitora de mão, estava também passando pelo mesmo engano, somente na mente, porque isso só causa na mente da pessoa, que não era um demônio, era um espírito de engano, um costume, uma cultura enganosa que se vivia dentro daquela cidade. E aí me levou, né, no meu caso aqui, me levou a pesquisar na internet algumas coisas, né? Os costumes daquela cidade, na Grécia, aonde Paulo estava e aonde aquela mulher vivia enganando as pessoas. Então, naquela cidade, eles se cultuavam um ensino a Apolo. Apolo era um ídolo. Apolo não era um deus, era um ídolo. Então, o que está escrito na palavra de Deus? Que ídolo não é nada. O que o ídolo faz? O ídolo, ele causa influência na mente das pessoas. Por exemplo, quantas pessoas, você tem ideia de quantas pessoas tem São Jorge como um ídolo? Agora você pergunta, eu faço um desafio para você, perguntar para qualquer pessoa dessas que tem São Jorge como ídolo, se ela sabe da história de São Jorge. Não sabe. Não sabe. São Jorge era um soldado romano que morreu no ano 308, mas era um guerreiro que não perdia nenhuma guerra, nenhuma batalha. Por onde era igual o São Jorge, por exemplo, era igual a Davi. Davi vencia todas as batalhas. Era igual o povo chama de São Jorge. Jorge era um soldado romano, morreu no ano 308. E por conta da influência da Igreja de Roma, faz as pessoas depositar sua crença em São Jorge. Mas São Jorge morreu. Pode fazer alguma coisa? Não pode. É um ídolo. Virou um ídolo. A palavra diz que ídolo não pode fazer nada. E causa o quê? Influência. Causa uma influência. Então, se eu tenho São Jorge como um ídolo, isso vai me causar uma influência na minha mente, fazer que eu venha crer em algum milagre de São Jorge, que ele não era um padre, não era nada, era um soldado romano. Você pergunta para qualquer desses que cultua São Jorge como um ídolo, pergunta para quem era São Jorge? São Jorge é um ídolo? É um santo? É o teu Deus? Eu creio em São Jorge. E quem foi São Jorge? Não sabe explicar. Simplesmente não sabe explicar. Amém, meus amados? Então, tinha na Grécia, na cidade da Grécia, uma mulher, essa mulher, né, de qual Paulo expulsou. Paulo não expulsou um demônio dela. Paulo expulsou um costume, uma cultura, uma crença. Uma crença. Essa mulher aqui, o povo conhecia lá como Neusa Etíoquia. Né? Neusa Etíoquia. E o povo vinha da crença de Pneuptônia, né? Pneuptônia. Aí você vai estendendo o estudo, aí você vê que era uma pitoniza, o espírito
espírito, eles criam numa cobra. Lá na Grécia tinha essa crença também do espírito de uma cobra pitonisa, de uma piton. Então essa mulher, ela estava influenciada por esse espírito de ídolos que não é nada. E o que acontece no nosso tempo de hoje? É evangélico influenciado por esses espíritos, achando que é um demônio que não é uma crença de um ídolo que não é nada, não faz nada. O que ela pode fazer é influência na mente da pessoa. Aí você vê que é a mesma coisa dos satanás que os crentes têm, cria por aí. Não é que existe Satanás, Satanás não existe, Satanás como ser espiritual, ele não existe. Satanás existe como ser carnal, mas como ser espiritual ele não existe. Mas os crentes têm esse Satanás na mente que não deixa eles em paz. Então Satanás, eles põem a crença em Satanás e essa crença causa terrores na vida dos crentes, né? Porque você já está vendo aqui que era uma mulher que tinha o espírito de uma piton, né? E o deus grego lá na Grécia era Apolo. Então eles viviam nessa influência de Apolo com as crenças dessa piton, né? Na Grécia. Então, meus amados, era uma serpente que guardava, segundo a crença deles, essa serpente, ela guardava a cidade de Antena, né? Ela guardava esta cidade, segundo a crença deles. Não é que ela guardava, era na mente deles. E é a mesma coisa que nós vemos evangélicos com essa mente destruída por ídolos, porque Satanás não existe como ser espiritual, não existe, é uma coisa vem de ídolo, né? Causado, imposto pela igreja de Roma, e eles vão criando essa ideia na mente deles. E a mente deles estão tão cauterizada com isto, que eles vivem atormentado, de membro a pastor, vive atormentado com isso. Bem, já falei muito por hoje. Se você crê, se você não precisa você crer em mim, vai lá, pesquisa na internet, faça pesquisa na internet da cultura do povo de Antena, quem era o Deus do povo de Antena, do povo da Grécia, quem era? Aí traz para dentro da igreja uma mulher. Isso veio aparecer nas igrejas do ano 70 para cá. Antes do ano 70 não se via falar nisso, mas do ano 70 para cá, acho que uma mulher trouxe acho que é Neuza Etioca, foi ela que trouxe essa ideia aí, essa crença de ídolo, né? E pegou nos crentes. A Igreja Católica cultivou e os crentes também estão cultivando. Porque nós não vemos crente cristão em Cristo. Nós vemos crente metade romano e metade judaico. Metade do crente, metade da pessoa, a crença do crente está dividida. Metade crendo nos costumes romanos e metade crendo nos costumes judaicos. Então eles misturam isso. Aí não tem demônio que dê, meus amados. Não tem demônio. Essa Neuza Etióquia, né, um espírito de pitonisa, ela dizia na mente dela, ela dizia que adivinha.
Nós temos um cão, não, tem vários por aí. Vários cães gulosos, né, que diz que profetizou a enchente lá no Rio Grande do Sul, que profetizou a morte daquela cantora lá do avião, como é que chama? Me falou, Marília Mendonça, né? Eles profetizaram tudo, eles veem tudo. E por que eles não veem o número da Mega Sena? Eu ia lá, eu ia andar junto com ele, servindo, sendo servo dele. Era só eles ver o número da Mega Sena e passar para mim. Eles iam, né? Eles veem tudo, vê o número da Mega Sena, passa para mim. Pronto, eu ia ser um seguidor deles. Mas também tem uma coisa: se eles me falassem número falso, depois do concurso, eu cortava a língua dele. Deixar de ser sem vergonha. Então, meus amados, isso tudo vem de uma influência mental. Influência mental. Então, nós que vivemos em graça, nós vemos esse câncer na mente dos crentes. Nós vemos esse câncer na mente dos crentes. Mas os crentes não conseguem ver, porque a mente deles não permite isto. Amém? Vamos avançar no nosso estudo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4. O que é que Paulo ainda diz aqui sobre isto? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Então, é só na mente que causa. É a mente conturbada com essas ideias. Nada é no mundo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Amém, meus amados? Era um versículo só. Volta no livro de Atos dos Apóstolos. Estávamos no capítulo 16, volta no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 16, um versículo só também. Enquanto Paulo os esperava em Antena, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Idolatria. Então você vê que os crentes, eles passam a ser idolatra de Satanás. Porque aqui está escrito que nós só devemos crer no único Deus. O único Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Então, se tem um Satanás que pode tomar as almas das mãos de Deus, então esse Satanás, ele é poderoso também, não é só Deus. Meus amados, e os crentes não veem isto, né? Porque com essa crença de Satanás, eles acabam idolatrando Satanás, dando um poder para Satanás. E nesse ringue que os crentes criaram para Deus, né? Eles colocaram Satanás e Deus. Nesse ringue que eles colocam Satanás e Deus, sempre Satanás está vencendo. Porque a palavra diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um Satanás que tira e nos leva para o inferno, para onde ele quer. Então existe o quê? Um Satanás aí, um outro onipotente
facilmente por aí. Lá na passagem de Jesus de Nazaré, os crentes dizem que Satanás levou Jesus de Nazaré. Quando você lê a passagem lá, a passagem diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E Satanás fez o quê? Pegou Jesus e levou para onde ele queria. Então, existe ou não existe? Um outro onipotente, então, existe. Segundo os crentes, existe. Existe. Então, não só basta os crentes crerem no Satanás, que não existe um Satanás como um ser espiritual, porque se ele existisse, era um ser espiritual, e não só basta os crentes crer nisto, como eles dão poder para ele. Pega as almas que é propriedade exclusiva de Deus, leva para o inferno. O próprio Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, Satanás também pegou ele e levou para o pináculo do templo. Não, meus amados, está na hora de acabar com essa loucura. Ele nem sabe se é verdade, se Jesus de Nazaré esteve nesse pináculo do templo. O pináculo do templo, para quem não sabe, é a Torre Antônia do templo, o que foi construído por último, né? Na última reforma, construíram a torre lá, que deram o nome de Torre Antônia, o pináculo do templo. Isso aí era muito vigiado. Não seria qualquer um que entrava lá. Então, dá-se a crer que nem Jesus esteve lá. Mas está escrito que ele esteve, bem? Vamos crer que ele esteve lá. E quem levou ele lá? A carne. A carne levou ele lá. O Espírito de Deus que estava nele, a carne levou esse Espírito até lá. Então, meus amados, quando você aplica o seu raciocínio, a pesquisa, você chega ao entendimento, você tira tudo isso, acaba tudo isso da sua vida, você vai levar uma vida em paz. Então, nós lemos aqui, Atos 16, nós lemos 16, Atos 17, 16, lembram? Enquanto Paulo esperava em Antena, o seu espírito se revoltava à face da idolatria dominante na cidade. Causada por quem? Por esta mulher. Idolatria. Acabamos de ler, né? Que um ídolo de si mesmo não é nada. Não tem poder para nada. Causa o quê? Influência na mente daquela pessoa que crê. Né? Causa influência. E a pessoa aplica essa influência na vida dela sem nem conhecer nada, que nem eu acabei de falar. Você pergunta para uma pessoa que é devoto de São Jorge, quem foi São Jorge? Eu duvido essa casa. Agora pode ser, depois que eu estou falando quem era São Jorge, né? Mas eu duvido que a pessoa saiba quem era São Jorge, um soldado romano que morreu no ano 308. Então, meus amados, nós não podemos crendo em qualquer coisa porque um homem falou, um estudioso falou. Nós temos que pesquisar, fazer pesquisa, ver cultura, isso é muito importante, você conhecer a cultura da qual toda a Bíblia relata, porque a Bíblia toda foi escrita em grego. E o profeta Isaías, vamos ver o profeta Isaías achava de tudo isso também. Isaías 19. Versículo do 1 ao 3. Versículo 1. Você vê só aqui, ó. Sentença
contra o Egito. Então já é uma coisa que nós estamos vendo que eu não posso aplicar isso aqui em ninguém, na igreja, em lugar nenhum, nem muito menos na minha vida, porque foi uma sentença aplicada em quem? No povo do Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor cavalgando, você já pega aqui, quando você está com o raciocínio aberto, você já pega aqui que essa palavra cavalgando não pode ser dita no literal, porque assim nós ia fazer de Deus um vaqueiro, é ou não é? Se nós pegássemos a palavra cavalgando no literal, então Deus era um vaqueiro que andava a cavalo. Não. Andava cavalgando numa nuvem. Por que a nuvem? Porque era uma cultura judaica, que eles entendiam que o poder de Deus estava sobre as nuvens, né? Por exemplo, e de onde eles trazem essa crença? No tempo que saíram do Egito, como era que Deus aparecia para eles? Numa nuvem. Numa nuvem. Então, não podemos esquecer isto, senão vão andar perdidos por aí e levando as pessoas a se perderem. Numa nuvem ligeira, né? Vem ao Egito e os ídolos. A serpente aqui da qual nós se referimos aqui. No Egito tinha esse ídolo de serpente? Tinha. Cadê? Nós paramos aqui no versículo 1 aí, né? Diante dele, no Egito, estremecerão diante dele, né? Diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. 2. Porque farei com que egípcios se levante contra o egípcio, né? O egípcio se levante contra eles mesmos, contra o egípcio, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. 3. O espírito dos egípcios, você vê que todo mundo tem um espírito natural. Todo mundo. Todos têm um espírito natural. Não é um espírito que vai te salvar. É porque sem esse espírito natural, a carne não sobrevive. E o que faz o Espírito Santo, a nossa salvação, é do nosso espírito natural, que Deus adotou. Então, para o nosso espírito, não a carne, mas o nosso espírito entrar no céu, vai ter que ir acompanhado de quem? Do Espírito Santo. Que nem eu sempre tenho falado aqui, né? Eu moro só aqui. Meu filho vem me visitar. Traz um amigo, vê acompanhado dele, ele entra aí, fica o dia, almoça, janta, dorme. Mas se ele vier sozinho, olha o dedinho, não entra. Contra reino, o espírito dos egípcios esvanecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos. Então era um povo influenciado por ídolos. Os seus ídolos e encantadores, ídolos e encantadores, encantadores e necromante e feiticeiro. Então, o que nós vemos hoje dentro dessas igrejas por aí, necromante e feiticeiro, pastor ou profeta adivinhando o CPF das pessoas, né? Que isso está na cara. A pessoa, só um exemplo,
Por exemplo, eu frequentava uma igreja, a Universal, vou deixar bem claro. E lá tinha o quê? Eles tinham minha ficha. Tinha minha ficha. Quando eu entrei lá, eu preenchi uma ficha. Então, aí é só um exemplo para você ver o que acontece dentro dessas outras igrejas. Aí tá, uma igreja dessas aí de esquina por aí, chama um outro pastor, que isso tudo é uma armação. Chama um outro pastor de fora, né? Aí chega lá naquela igreja lá, o pastor já passa ali a CPF de algumas pessoas que o pastor dali conhece e sabe que ela está ali dentro. Aí chega na hora do culto, o pastor lá, com aquele CPF gravado lá na mente, já que não é muitos, eles gravam o nome de um ou dois no máximo. Geralmente é um só. Gravou na mente. Aí fala o CPF. É necromante. Então, são pastores neocromantes, como diz aqui, ó. Encantadores, né, que eles encantam as pessoas, faz um exorcismo, né? O encantamento é exorcismo da carne. O povo, infelizmente, a Igreja de Cristo hoje, ela não entende, não sabe nem quem é ela. O que falta nas pessoas religiosas é eles entenderem quem são eles. Quem são eles? O que é essa carne? Que poder tem essa carne? Né? Nós vamos ver aqui no... Lembra o versículo 3? Aí nós já vamos direto no assunto, cara. Se eu ler o versículo 3. Lê, né? Isaías 19, versículo 3. Lemos. Então, meus amados, vamos pula para o livro de Gálatas, vai nos dizer o poder que tem essa carne, né? Para você entender quem é esses demônios que se manifestam dentro desses lugares. Quem é esses demônios que aparece em cruziada, faz macumba, porque para os crentes, fez macumba é demônio, tudo, até na sopa deles tem demônio. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Versículo 19. Ora, as obras da carne, é da carne ou é do demônio? É da carne ou é de Satanás? Aqui está escrito que é da carne. O problema é que os crentes não sei se eles não leem, eu não sei o que acontece com eles. Não sei. Olha o que está escrito. As obras da carne são conhecidas. E Paulo vai dizer qual que é as obras da carne. São o quê? Prostituição, que quando cai dentro dessas igrejas aí é pombagira. Você está me entendendo? Prostituição é obra de pombagira, de pomba que quica, que pomba que rodeia, ou é obra da carne? É obra da carne. Impureza, lasciva, é obra do demônio ou é obra da carne? Obra da carne. 20. Idolatria. Idolatria é obra de Satanás ou é da carne? Da carne. Olha, e essa palavra aqui então, feitiçaria. Feitiçaria é uma obra da carne ou é uma obra de Satanás? Uma obra da carne. Então, quando você vê essas pessoas dizendo que está com o espírito de Satanás, é feitiçaria. É obra da carne ou é um demônio? É a carne. A carne que está ali invocaram, fizeram exorcismo daquela carne
e ela se achou aquilo que falaram para ela que ela é. A carne achou que realmente ela estava com um demônio, que demônio não existe. É a carne. Feitiçaria, inimizade, profia, né? Falando mentira contra outro, é obra da carne, porque eles sabem que é demônio. Tudo por que é demônio. Profia, ciúme. Ciúme também diz que é um demônio que causa ciúme no casal. Aqui está dizendo que é obra da carne. Iras, discórdia. Discórdia, porque todo mundo aí discorda das outras igrejas. Todos. Diz que são todos, diz que são de Deus. Mas um fica discordando umas das outras. Inclusive da Igreja Católica, sendo que eles cometem as mesmas coisas que o católico comete. As mesmas coisas. Os católicos têm uns ídolos lá na parede que tem boca, não fala, tem pé, mas não anda, tem olhos, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, não faz mal a ninguém. E os crentes? Tem uns ídolos lá em cima do altar que fala dos outros, rouba a igreja, né? Joga a praga, que tem uns aí, ó, jogando praga em todo mundo aí. E dizendo que são de Deus. É obra da carne ou é um demônio? É obra da carne. Disseções, facções. Facções, pronto, a palavra aqui, facção. O que quer dizer uma facção? Pronto, não acredita em mim não. Vê lá no dicionário, vê o que quer dizer a palavra facção. Cruz Vermelha, PCC e todas esse povo aí. Facção, não se dá uma com a outra. Você já viu alguma igreja visitando uma outra igreja de outra denominação? Não tem isso. Então o que é que eles são? Faccioso. Eles são facção. 21, vamos ler até o 21. 21. Invejas, bebedice, pronto. Olha aqui, outro Zé Pilintra aqui. A pessoa que bebe tem um Zé Pilintra. É obra da carne ou Zé Pilintra? Obra da carne. É obra da carne. Se Zé Pilintra existisse, era um espírito. O espírito bebe? Não. Quem consome a bebida? A carne. E grotonaria. Bem, você pode ler, porque não acabou aqui não, é porque nós só queremos encurtar o nosso tempo, ó, já está dando 50 minutos. Abra sua Bíblia no livro de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10. Porque existe muitos insubordinados, né, assalariados, que ganham dinheiro para pregar. Então, como eles ganham para pregar, eles só pregam aquilo que interessa para eles. Eu, como não ganho nada, eu prego tudo que eu leio aqui. Vou lendo e vou dibuiando tudo. Subordinado, pauladores. O que quer dizer a palavra pauladores? É aquelas pessoas, não sei se você já viu pela rede mesmo, sociais, ou você, de repente você frequentou, você foi visitar uma igreja e lá apareceu um pastor que ele lê a Bíblia dentro de 5 minutos. Ele fala de tudo isso aqui. De Gênesis a Apocalipse, em 5 minutos ele fala. Isso se chama pauladores. Pauladores frios. E, olha aqui, enganadores. São o que eles são. Enganadores. Enganadores. Por isso, eu, respaldado nesse evangelho, eu posso chamar Silas, Malafaia, Apóstolo Valdomiro, Bispo Macedo, toda essa raça aí de enganadores. Jogue praga em mim. Que nem joga, eles jogam praga de outras pessoas aí, diz que pega. Diz que praga pisa, diz que praga pega. Joga em mim. Joga em mim, joga praga em mim. Ó. Por quê? Eu estou respaldado aqui no Evangelho de Cristo. Então, quando eu falo que eles são enganadores,
eu falo com conhecimento, né, do Evangelho. Eu não falo de mim. Eu não falo porque eu ouvi outras pessoas falarem. Então tem algumas pessoas aí que têm falado deles porque eles ouviram outras pessoas falarem e eles concordaram com aquelas pessoas que falaram. Mas isso não basta. Basta você se respaldar no Evangelho de Cristo. Aí pode jogar praga. Pôr o nome na boca do sapo, costurar com linha preta, linha vermelha, com o que eles quiserem. Enganadores, especialmente os que pregam o Evangelho de Cristo. É isso? Não. Especialmente os da circuncisão. O que é circuncisão? A lei de Moisés. E os evangélicos pregam a lei de Moisés? Positivo. Bingo, você ganhou. Todos pregam a lei de Moisés. Então, especialmente, eu vou atualizar o software, especialmente os crentes. Filipenses, está um pouco para trás. Filipenses capítulo 3, temos essas mais duas passagens. Capítulo 3, versículo do 17 ao 19. Versículo 17. Irmãos, disse Paulo aos Filipenses, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tens em nós. Observai aqueles que têm andado segundo o Evangelho de Cristo, porque Paulo pregava o Evangelho de Cristo. Paulo não pregava Moisés, pregava o Evangelho de Cristo. 18. Pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Por que esses cães aí, Paulo está se referindo a eles? Por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo, não o madeiro em si, um homem cravado na cruz, mas as conquistas que foram feitas, foram ganhadas, conquistadas, com aquela crucificação da cruz, santificação, consagração. Somos filhos que antes eram ovelha, né? Agora somos filhos. Nós participamos, que eu acho que eu preguei, foi nessa última culto que eu fiz domingo, nós participamos da santidade de Deus, tudo através do quê? Isso é o quê? Da cruz de Cristo. É as conquistas da cruz de Cristo. Os crentes só pregam a cruz, Cristo na cruz. Jesus derrama, passa do teu sangue em mim. É isso que os crentes entendem só da cruz, só. O sangue derramado. Mas não entende mais bolufa nenhuma para que serviu aquele sangue. Né? 17, lemos o 17. Tem nós, 18. Pois muitos andam entre nós lemos o 18. Repetidas vezes eu vos dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é... Cadê? A cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Não é bênção? Quem vive na lei de Moisés, o destino deles, o fim deles é o quê? Perdição,
maldição, tudo, porque era isso que se tinha na lei de Moisés. E quando essas pessoas, os crentes, eu estou falando de crente, e quando esses crentes acontece algo na família, na casa deles, eles nem entendem o que está acontecendo. Por quê? Eles estão dentro da maldição. Vive na maldição de Moisés, na lei de Moisés, que era uma maldição. E se eles vivem a lei de Moisés, eles vão ser participantes da maldição ou da bênção do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho é bênção. Não, eles vão ser participantes do que eles vivem, a lei de Moisés, que era a maldição. Então está aqui. O destino deles é a perdição. E o seu Deus, e o Deus deles, né? E o Deus deles é o quê? O ventre. Dinheiro. Os pastores só pregam por dinheiro. O pastor só prega por dinheiro. Eu vou despejar tudo. O pastor só prega por dinheiro. Esses cantores, essas cantoras aí, só canta por dinheiro. Não, eu louvo a Deus, eu faço hino para louvar a Deus. Então chame para ela vir cantar na igreja de graça. Vê se ela vem. Chame. A sua usina é para louvar a Deus? Então venha cantar de graça aqui na minha igreja domingo. Não vou não. É 50 mil. Não vai por menos. É 50 mil. Não para só aí não. É 50 mil, hotel, tudo por conta. É mole uma coisa dessa? A glória deles já está o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, comida, bebida, vestido, né? Vestir, tudo isso é com que os crentes se preocupam, com as coisas terrenas. Segunda Reis, eu devia até pular essa aqui. Segunda Reis. Está para trás. Segunda Reis, achei. Segunda Reis, capítulo 4. Versículo 38 a 41. Versículo 38. Voltou Eliseu era um profeta que ficou no lugar de Elias, né? Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos do profeta, né? O profeta não andava sozinho. E estando os discípulos do profeta assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz, ao lume quer dizer fogo, né? Ao lume faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo e a apanhar erva, né, para fazer uma sopa, pelo menos uma sopa, que ele estava morrendo de fome. Então eles mandaram para buscar erva no mato, apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, uma trepadeira venenosa, trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, né?
Quando eu lembro essa passagem, eu lembro quando eu era pequeno. Minha mãe fazia refogado de... Hoje duvida, nem eles lá no Nordeste comem mais isso, né? Minha mãe fazia refogado de como é que chama aquele nasce no monturo? Como é que chama? Bredo. Alguém conhece? Sei que talvez... Você conhece o que é bredo? Então, quantas vezes não comi refogado de bredo? Aí quando eu leio essa passagem, só lembro disso, né? Pedaços, pondo-as na panela, visto que não conhecia. Se não conhecia, para que deu para o povo? E é o que nós vemos hoje. Homens dizendo que é pastor, não conhece do Evangelho de Cristo, e o que é que dão para o povo? Lei de Moisés que já acabou, era uma maldição, era uma condenação, a lei de Moisés. Então eles, como eles não conhecem do Evangelho de Cristo, aí dão lei para a igreja. A igreja, como também não conhece, vão comendo. Aí está aí, ó, uma igreja toda contaminada da lei de Moisés. E muitas vezes estão pagando pato, câncer, separação, filhos na droga, filhos virou viado, filhas virou sapatona. Tudo isso por conta. Maldição da lei. Amém? Não conhecia 40, vamos ler até o 41. 40, depois deram de comer aos homens, né? Enquanto comia do cozinhado, exclamaram, morte na panela, morte na panela. Certamente, no meio deles teve um que percebeu que aquilo lá era venenoso e gritou. Hoje em dia, como o povo tão contaminado, com a mente tão estragada, que ninguém entende que lei de Moisés é morte. Não entre por ela, que é morte. Morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Não puderam comer. 41. Porém ele disse, trazei farinha, e ele deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. Eliseu, ele podia ser o melhor profeta. O que ele não era cientista. Ele não entendia nada daquela, como é que chama, todo que faz manobra, essas coisas de laboratório, né? De química, né? Eliseu não entendia de química, mas ele deitou farinha dentro do veneno e consagrou e deu povo para comer, e não tinha mais veneno. Então, o que nós aprendemos com essa parábola é isso que eu acabei de falar. Os pastores não têm chamado para pregar o Evangelho de Cristo, aí prega a lei, uma lei que já venceu, não serve mais para nada, e contamina a igreja com uma lei que não serve mais. Então é desse entendimento que nós temos que chegar. E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Nós encerramos. Versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. É inexperiente na palavra da justiça, porque é o que? É criança. É criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades mentais, faculdades exercidas,
O Evangelho de Cristo está na nossa mente. Nós precisamos exercer esse Evangelho que está na nossa mente e não o Evangelho de Moisés, porque era condenação, era morte. Né? Nas suas faculdades exercidas para discernir. Então, é na nossa mente que nós temos que discernir o que é veneno, o que é comida boa. O que é comida boa, o que é comida ruim. Comida boa só se tira do Evangelho de Cristo. Comida ruim do Evangelho de Moisés, que era condenação e morte. Aonde os evangélicos estão indo, né? E aqui vem Satanás, aqui tem de tudo. Tem de tudo. No Evangelho de Cristo não tem. Discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, meus amados? E isso precisa de discernição. Se a igreja tivesse discernição, eles não comiam pão, dizendo que é corpo de Cristo, não bebia aqui suco, dizendo que era sangue de Cristo, porque ela tinha discernimento. Se a igreja de Cristo tivesse discernimento, ela não apoiava seu salário numa fogueira fictícia, porque nada disso existe na Bíblia. Se a igreja de Cristo tivesse discernimento, ela não fazia campanha, porque isso não existe na Bíblia, campanha. Mas como a igreja não tem discernimento, aí dão veneno para ela e elas vão comendo, amém? E vão matando a igreja. Então, os pastores de bispo, de pastor a bispo, apóstolo, todos, o que eles têm feito é matar a igreja, tirando da igreja o entendimento de Deus. Amém, meus amados? Espero que você tenha aprendido hoje com essa lição, com essa ministração que não é só para você, não pense que é só para você que eu ministro isso, eu ministro para mim. Inclusive, agora que eu vou encerrar esse vídeo, eu vou voltar toda essa fita, eu vou ouvir sozinho o que eu mesmo preguei, só para você tirar uma ideia. Amém? Paz eterna a todos vocês e até domingo, a partir das 8 horas da manhã. Amém? Com uma nova ministração. Paz eterna a todos, sejam todos abençoados pela graça de Cristo e pelo poder do seu Evangelho. Amém? Até lá.